Salve, salve, galera! Vamos dar continuidade ao nosso assunto de história contemporânea, né? Nós estamos trabalhando aí a chamada Era dos Extremos e nós estamos aí no período do entre guerras. Então, na aula anterior, só para a gente recapitular rapidinho, nós trabalhamos o contexto pós Primeira Guerra Mundial. Nós vimos como os Estados Unidos da América surgem como o principal investidor e credor, né, dos países europeus que saíram mesmo vitoriosos, mas aqueles também derrotados, pegaram dinheiro emprestados com bancos norte-americanos, e também como o principal fornecedor de produtos, sejam produtos agrícolas a industriais. Ok? Nós vimos também que os Estados Unidos, na década de 20, a sociedade norte-americana, né, ela vai passar por uma prosperidade, a classe média, né? Então, o capitalismo, né, esse capitalismo, esse consumismo vai ser algo muito evidente. Nós vemos como os produtos são disponibilizados no globo, né, no mundo, os produtos norte-americanos. Então eu mostrei algumas empresas, alguns produtos de algumas empresas norte-americanas, como da Ford e de outras empresas, da Singer. E nós vimos como esse estilo ele fez parte também da vida das outras nações, né? Mas essa prosperidade, essa aparente prosperidade, ela dura pouco tempo, porque depois nós vimos que vai ter um período de recessão, um período de declínio das exportações, e os Estados Unidos vão ter que começar a sofrer problemas, né? Dificuldades econômicas, culminando com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então nós fechamos o nosso ciclo da nossa primeira aula, né, mostrando as causas, os efeitos dessa crise e também a tentativa do governo norte-americano, né, que tentou fazer com que a crise fosse amenizada, e eles conseguiram com o New Deal, ok? E hoje nós vamos trabalhar, galera, um outro período, né? Um outro período posterior a essa crise, que, querendo ou não, tem tudo a ver com essa crise, né? Uma das consequências dessa crise vai ser esse assunto que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula 2. E aí, pela imagem, né, já dá para mostrar, já dá para a gente ter uma ideia do que nós vamos tratar hoje na nossa aula. São duas ideologias, né? Uma alemã e outra italiana, muito conhecidos. Esses dois líderes foram aliados, lutaram lado a lado, né, na Segunda Guerra Mundial, que eu estou falando de Adolf Hitler e Benito Mussolini, né? Ambos ditadores em seus países. São um exemplo do chamado regimes totalitários, né? O Hitler com o nazismo e Mussolini com o fascismo. E isso é interessante porque nós vamos, no decorrer da nossa aula, vocês vão ver que essas ideologias, elas foram de grande ajuda para que esses homens pudessem chegar ao poder, porque eles eram tidos como, essas ideologias eram tidas como solução para os problemas políticos, sociais e econômicos da nação. Beleza? Então nós vamos trabalhar aí os chamados nazifascismos. Aí novamente nós temos Adolf Hitler e Mussolini, né, uma foto da época, dois comandantes, dois líderes muito com uma oratória muito forte, muito elaborada, e que conseguia fazer com que
seus seguidores os aclamassem, os adorassem, né? Tivesse realmente verdadeiro cegueira por esses homens, né? Então, o que foram os nazifascismos? A gente tem que entender que foram propostas totalitárias estabelecidas com a missão de acabar com a crise econômica, política e social, como eu falei para vocês, iniciada após a Primeira Guerra e intensificada com a crise de 29, que é o crash da Bolsa de Nova York, né? Então, esses homens vão surgir com essas suas ideologias e vão pregar que há a necessidade dessas propostas serem estabelecidas, tá? E aí, como eu falei para vocês, o Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha são os principais representantes desses movimentos, mas nós vamos ter também o fascismo na Espanha com Franco, nós vamos ter também um regime totalitário em Portugal com Salazar, e no próprio Brasil nós vamos ter também o fascismo à brasileira, que é o nosso integralismo. Quais as causas, então, para o surgimento dessas propostas, né, do nazifascismo? São 3. Primeiro, a Grande Depressão, né? A crise de 29 causa essa Grande Depressão no mundo e leva ao aumento da inflação, desemprego, problemas na área comercial, na área produtiva. Os países vão sentir os efeitos dessa Grande Depressão. E, como nós vamos ver, o nazifascismo aproveita esse fato, esses problemas para estabelecer a sua missão. Segundo, foi difundido que a crise econômica foi reflexo da crise política. Ou seja, as instituições liberais fracassaram, a democracia fracassou, juntamente com o capitalismo, com o liberalismo. E aí, a necessidade de se ter uma ferramenta, uma maneira de você sair dessa crise. O terceiro motivo, ou a terceira causa, seria o receio, né? O temor, o medo das nações capitalistas, todas elas, de que em seus territórios se instalasse a Revolução Socialista, ao molde da Revolução Russa de 1917, quando ali foi implantado o marxismo, né, o socialismo. Então, os países capitalistas, eles tinham muito medo, porque o socialismo era colocado como uma opção para um novo sistema econômico. Um sistema econômico mais justo, mais igualitário, defendido, né, e estabelecido na Rússia, assunto que nós já debatemos, já trabalhamos, já analisamos. Então, esse seria a ideia do nazifascismo. Vamos ver agora, galera, a Itália, né? A Itália e o fascismo. Então, como eu falei para vocês, as crises econômicas, políticas, sociais, né, que são eclodidas, que vão ocorrer depois do fim da Primeira Guerra Mundial, vai levar os italianos, né, uma parcela dos italianos, a defenderem uma solução e a criarem uma solução para, né, o fim desses problemas.
Quando nós já estudamos sobre essa questão, que é o irredentismo italiano, ou seja, o nacionalismo italiano por territórios que eles acreditavam que pertencia a eles e que estavam em outras nações. Lembre-se que a Itália, logo no início da Primeira Guerra, ela era aliada de Alemanha. E depois ela passa para o lado dos aliados, né? Com a promessa de receber, no final da guerra, compensações, ou seja, territórios. Só que para os italianos, após a Primeira Guerra Mundial, essas compensações são tidas como insignificantes. E isso causa, né, uma revolta, um chateamento, uma decepção por parte dos italianos nacionalistas e redentistas. Havia também, dentro da Itália, o receio, né, por parte da elite italiana, com o crescimento do movimento operário e do Partido Socialista. É aquela ideia que eu falei para vocês no slide anterior, a respeito do medo da Revolução Socialista, né? E aí nós temos o fascismo como solução para findar com os problemas da nação. Então, é apresentado o fascismo como a solução para os problemas da nação. Quando a gente fala de fascismo, a gente tem que entender que o fascismo ele tem características. A primeira característica do fascismo é que nós vamos ter um Estado forte, a figura de um Estado forte, e que controla todas as áreas sociais do país. Uma outra característica é a ideia de partido único. Só o partido fascista está autorizado a funcionar. No fascismo há um respeito à ideia de hierarquia, de comando. Então, aquele que está abaixo nunca vai estar acima, né? Ele respeita as decisões do superior. Então, como está aí no slide, do grande líder até os seus subordinados. No fascismo há uma presença de uma polícia muito bem organizada, e também de uma maneira muito violenta, truculenta, né? E essa polícia ela é um aparato repressivo. Por que repressivo, professor? Porque a missão dela é perseguir e reprimir os opositores do regime. Então todos aqueles que são contrários ao regime são perseguidos, são presos, são condenados, são torturados, acabando a chegar até ser mortos. Uma outra característica dentro da ideia fascista é o engajamento da juventude, né? Que formam grupos e milícias que atuam com violência na esfera civil. E aí, gente, a gente olhando essas ideias, a gente pode perceber certas características presentes hoje no cenário brasileiro, político brasileiro, né? Nós temos aí um grupo de pessoas que vivem essas ideologias. Isso não é absurdo afirmar isso, tá? Não é absurdo afirmar isso de jeito nenhum. Nós percebemos sim pessoas fazendo parte, né, de movimentos que têm características fascistas. Isso é muito perigoso. Exaltação à juventude, exaltação da virilidade do homem, né, a ideia da estética masculina, o homem, né, o poderoso. Há uma forte presença de propagandas, rituais e símbolos na captação de seguidores. E é interessante que na captação desses seguidores, na conquista de mais seguidores, o mais importante não são os argumentos, não é aquilo que você pensa, aquilo que você debate,
mas é o que você propaga. Os rituais, os símbolos são muito mais fortes, muito mais presentes nessa captação, tá? Uma outra característica é que o fascismo ele é de extrema direita, né? Dentro do espectro político ele está na extrema direita, ou seja, ele faz uma forte oposição ao socialismo, né? Ele combate o comunismo, né? Então, novamente eu repito para vocês, essas características estão muito presentes nos movimentos que hoje apoiam o nosso presidente, tá? Símbolos, pouca argumentação, são argumentações fracas, né? São argumentações muito baixas, não há um cuidado, né? Um quadro teórico dos seus ideais. Dentro da política externa, o fascismo ele é caracterizado por essas ideias imperialistas, né, de conquista, de combate, de dominação, de anexação. Quando a gente fala que ele é de extrema direita, ele não é somente a questão do socialismo, mas também ele é averso à ideia dos direitos individuais, né? Eles se opõem a algumas ideias do liberalismo, ou seja, é uma briga entre direitos individuais e o direito das nações, da nação. E esse direito da nação, ele se sobressai sobre o direito individual. Então, uma outra característica é que a pessoa que faz parte do fascismo, ele valoriza aquela pessoa que está servindo o país, que está trabalhando em prol do país, os ideais, a ideia de patriótico é muito valorizado. Tá? A ideia também do etnocentrismo é caracterizada muito pelo etnocentrismo, ou seja, aquela ideia de superioridade. Então, o meu grupo é melhor e maior, é bem mais do que o teu, né? E há práticas discriminatórias e perseguições aos chamados inimigos da nação. E quando a gente fala de inimigos da nação, a gente pensa membros de outras raças, etnias e nacionalidades, opositores do fascismo. Então a gente entende porque a gente escuta alguém vir e falar assim, eu odeio o termo povos indígenas. Eu odeio povos indígenas. Todos são brasileiros. Isso não é verdade. Existem os povos indígenas, sim. Existem os povos quilombolas. São brasileiros, mas eles são um grupo minoritário, eles são um grupo ali que precisam que os seus direitos sejam respeitados, observados, né? E valorizados. Sua cultura. E aí a gente tem que entender o contexto também italiano, né? A Itália, até o século XIX, nós já vimos isso, a Itália não era um país, não havia uma nação italiana, havia condados, né? Havia os reinos que falavam a língua italiana, mas não havia uma unidade, uma unificação. Então, a gente sabe que houve um processo, né, de alguns anos, pela tentativa, né, por se trabalhar um projeto de unificação, e isso vai acontecer, né? E esse grande território da Península Itálica vai se transformar no chamado Reino da Itália. E aí surge a figura do rei Vítor Emanuel II. Só que é interessante, gente, a gente lembrar que de 1871 até 1946, que é o último ano, né, o ano que a Itália vai ser governada por um rei, que é o Humberto II, né, 1871, Vítor Emanuel II sobe ao poder. E 46, Humberto II torna-se rei, mas logo ele renuncia. E aí logo depois é proclamada a República Italiana. Nós vamos ver um reino, né? Nós vamos ter um reino da Itália muito instável, né?
muito problemático, muitas questões ainda divergindo dentro desse reino. E isso vai ser uma mão na roda, como eu posso dizer, para as ações do Benito Mussolini. E esse a ascender, né, ao final, ao poder no cargo de primeiro-ministro. Mas quem é Benito Mussolini? A gente tem que entender um pouco. Ele era um italiano, ele trabalha como jornalista, né? Ele, por um certo tempo da sua vida, vai estar bebendo das teorias socialistas, vai chegar a ser um redator de um jornal socialista, mas no finalzinho aí da década de 10, ele vai romper com as ideias socialistas e vai fundar em 1919 um partido, não um partido fascista, mas um grupo chamado Fasci Italiani de Combattimento, né? Que seria mais ou menos o fascismo italiano de combate, que depois vai se transformar no partido fascista. Ele, por duas oportunidades, serve, né, ao exército como soldado. Ele luta na Primeira Guerra Mundial, né, durante 7, 8 meses ele está em combate, mas ele tem que sair do combate porque ele é atingido por uma granada, se não me falha a memória, e ele acaba abandonando a luta. Em 1922, nós vamos ver, ele vai ser nomeado primeiro-ministro, né? Ele vai fazer uma propaganda aí bem interessante, um golpe de propaganda, forçando, né, pressionando o rei Vítor Emanuel III a convocar novas eleições e outras coisitas que nós vamos já falar sobre isso. 1921 e 1922, o Partido Fascista não era muito representado, não estava muito representado no parlamento, ele tinha apenas 35 cadeiras. E a Itália, né, vivia uma crise política e institucional. E dentro dessa crise política e institucional, tanto a oposição quanto o governo foram incapazes de resolver essas crises, né? E aí Mussolini, que já era o líder, né, do partido, ele exige do rei mudanças. O que ele pede? Novas eleições, uma nova política externa e 5 pastas no governo, ou seja, ele queria fazer parte do governo do rei Vítor Emanuel. 1922, como eu falei para vocês, Mussolini e todos os seus companheiros vão organizar a chamada Marcha sobre Roma. Vocês vão encontrar em alguns lugares se referindo a essa marcha sobre Roma como sendo um golpe de propaganda. Porque é interessante, o Mussolini não participa da marcha, né? Ele chega depois, já no finalzinho, num comboio, e na verdade, uma maneira de você tentar pressionar, foi, na verdade, a forma que eles encontraram, né, para pressionar o rei. 50 mil pessoas fizeram essa marcha. E aí, o rei, não tendo outra alternativa, né, a inércia e o medo, o receio, o rei acaba nomeando Mussolini como seu primeiro-ministro. Logo, o partido fascista se torna a maioria no parlamento, e aí Mussolini obtém poderes absolutos, né? Ele pode, então, agora estabelecer todas aquelas ideias, né, todas aquelas características que nós vimos sobre o fascismo agora na Itália. Então vamos ver. Eu trouxe para vocês alguns marcos, né, algumas datas, alguns anos que são importantes para a gente entender. 1923, um ano depois, ele vai legalizar um grupo paramilitar chamado Camiciri, que são os camisas negras, essa imagem aí deles aí, né? Que era uma
polícia política que perseguia, né, violentamente todos aqueles que eram opositores ao governo. No Hitler será a Gestapo. Entre 25 e 27, olha o que o Mussolini vai fazer já no governo, né? Olha o que ele vai fazer. Ele vai acabar com as autonomias das vilas e das cidades. Ele vai declarar que todos os partidos políticos são ilegais. Ele vai abolir as eleições parlamentares. E ele vai declarar que o único e oficial partido italiano é o fascista, Partido Fascista. Ele vai proibir as greves, ou seja, os direitos individuais e da classe trabalhadora foram subordinados aos interesses do Estado. Então é o Estado agora que passa a ser o juiz entre as questões trabalhistas e o capital. Ele vai desmantelar todas as proteções constitucionais que davam liberdade de expressão e de associação, os sindicatos. Ele vai instituir um Estado policial, ou seja, totalmente de perseguição, tendo os camisas negras. Ele vai estabelecer o culto à personalidade da sua própria pessoa, né? Ele é o Duce, ele é o grande líder do país. Isso é uma característica muito forte no fascismo. Ele vai combater a máfia italiana, né? Ali na região sul, na Sicília, e é quando nós vamos ver um movimento de um fluxo migratório grande para os Estados Unidos de mafiosos, né? Quando os mafiosos italianos vão fugir para os Estados Unidos por causa de Mussolini. É interessante a gente perceber que, de uma certa maneira, por um certo tempo, vai ter uma tranquilidade entre o regime fascista e a máfia, né? Tanto por causa da coação, né, do Estado, né, da pressão que o Estado faz sobre eles e a própria corrupção, né, os mafiosos pagando para poder continuar ali praticando seus crimes. Mas nós vamos ter quedas tanto no índice dos assassinatos quanto dos crimes. Isso, se você faz com que os assassinatos diminuem e os crimes também, a máfia e a sua influência vão estar em xeque, né? Ela vai perder. E aí, nós vamos ter movimentos antifascistas na Itália, principalmente tendo ligações com a máfia. 29, Mussolini ele precisava da ajuda da elite e da igreja para poder estar, né, tendo a sua legalidade, seu regime sendo um regime legal. Então ele busca o apoio da igreja e desde o período da unificação, os reis italianos não se entendiam com os papas em relação aos territórios, né, que a Igreja Católica, ao longo de toda a sua história, de toda a construção, né, desde a Idade Média até a Idade Moderna, eles divergiam, né, o que tinha que ser feito. Em 1871, o Vítor Emanuel II, ele anexa, né, os territórios da Igreja, tenta pagar para o Papa, e o Papa da época não aceita, ele fica enclausurado, ele se coloca como um refém. E aí, em 29, o Mussolini senta, dialoga com o Papa, né, Pio XI, e os dois chegam ao acordo, né, de assinar um tratado, né, o chamado Tratado de Latrão, que determinava a criação do Estado do Vaticano. A igreja seria indenizada por todos os territórios que ela forçosamente cedeu ao Estado italiano. Nos colégios italianos seria obrigado o ensino religioso. A religião oficial da Itália seria o catolicismo. E todos aqueles religiosos, né, todos os padres que abandonassem a batina não poderiam ocupar cargos públicos, eram proibidos. O Mussolini, né,
Ele, no decorrer do seu governo, incentivou a construção de obras públicas e a introdução de novas técnicas agrícolas. Ele investiu nessa educação de base, na propaganda fascista nos colégios, né? Cartilhas, livros. O governo maquiou a real situação econômica, né? O atraso italiano, através dos meios de comunicação que era controlado por ela, né? O Estado controlava esses meios de comunicação para passar a ideia de modernidade e progresso italiano. 1935, Mussolini se apropria de todas as atividades industriais e dos serviços. 36, ele passa a controlar os preços, né? Essa é uma tentativa dele acabar com a inflação. Ele, no mesmo momento, também institui medidas protecionistas, tendo a ideia, né, o desejo de fazer com que a Itália se tornasse autossuficiente, não dependesse de ninguém. E aí, isso era a política interna. E a política externa, professor, como funcionava? No primeiro momento, ele vai ter relações com vários países europeus, né? Principalmente seus vizinhos, mas ele vai ter problemas com Inglaterra e França quanto às questões de colônias, né? Principalmente na região ali da África. Em 35 ele invade a Abissínia, que hoje seria a Etiópia, e aí acontece a chamada Segunda Guerra Ítalo-Etíope. E aí ele rompe o relacionamento, né, as relações diplomáticas com os ingleses e franceses, que eram antigos aliados. Na Primeira Guerra Mundial, a Itália se torna aliada de ingleses e franceses. Vale salientar dessa guerra, gente, mais de 500 mil pessoas africanos morreram, italianos foram aproximadamente 5 mil pessoas. Os italianos usaram armas químicas. Tem um documentário muito forte no YouTube que conta sobre a morte dessas pessoas no deserto. E a imprensa italiana, que estava sob o controle do Estado, não vai divulgar, claro e evidente, essa grande tragédia, né? esse genocídio que o governo italiano, né, fascista, promove na Abissínia. Ele automaticamente se afasta dos italianos, de franceses e ingleses, e se aproxima de Adolf Hitler, que não é alemão, é austríaco, mas é o líder da Alemanha nazista. O outro regime que nós vamos estudar na próxima aula. Em 36, esses dois líderes assinam o chamado Pacto Tripartite com o Japão. Era um pacto político-militar que declarava, né, a aliança entre essas três nações. Em 1938, ele apoia outro ditador, né, na Guerra Civil Espanhola. Ele vai enviar tropas para lá. E em 1939, ele invade a Albânia, que foi países que anos anteriores recebeu investimento, né, de empresas italianas. E aí nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? Meu muito obrigado a vocês e até a próximo conteúdo. Grande abraço!